sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, professor Edson Júnior, dando continuidade a sistemas operacionais de arquitetura aberta Linux. Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. E online estão os polos de Carpina, Parelhas e Sapé. Tenham todos uma ótima aula. Boa tarde a todos os polos. Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos trabalhar com a configuração de serviços de redes, né, trabalhando a parte de DHCP e a parte de Samba, como nós podemos ver aí no nosso slide. Os serviços de rede, eles partem de um princípio, né, partem de um conceito, o conceito da própria rede. Vamos trabalhar esse conceito para podermos entender aquilo que nós vamos trabalhar nessa parte do Linux. Network ou rede de computadores é um conjunto de computadores que estão interligados por um meio físico. Quais são os meios que hoje nós temos para interligar computadores? Cabo, via rádio, via comunicação Bluetooth também. Nós podemos utilizar, além dessas comunicações, né, a própria internet como uma rede, sendo que a internet está classificada como um tipo específico de rede, mas também é uma rede que, no caso da internet, você utiliza diversos meios em conjunto, para que vocês possam interligar um computador ou outro e formar uma grande rede. O princípio de rede, o princípio da rede entre dois computadores não é somente esses dois computadores estarem interligados. Esses computadores precisam trocar informações. Se esses computadores estiverem interligados, estiverem ligados fisicamente e não estiverem trocando informações, esses computadores não estão em uma rede, apenas estão fisicamente conectados. E isso não implica dizer que eles estão em uma rede. Eu posso ter da rede mais simples, que é uma rede onde eu ligo um computador no outro, né, que a gente pode chamar de uma rede ponto a ponto, um computador interligado ao outro. Posso ter uma rede de vários computadores interligados, né, que a gente pode chamar de uma LAN, de uma rede local, uma Local Network Area, ou LAN, ou rede local simplesmente. Quando eu tenho um computador, um componente dessa rede, que nós chamamos de switch, ou roteador, ou um equipamento que permita que aqueles computadores se interliguem, nós temos uma rede local, dentro de um ambiente pequeno, dentro de uma empresa. Então, este é o conceito básico de uma rede pequena, de uma rede simples. Uma rede de longa distância, como por exemplo a internet é uma rede WAN, né, uma rede de longa distância, World Network Area, ou uma rede de larga distância, de amplitude mundial, podemos dizer assim. Essas duas definições fazem as separações principais da rede. Uma é o WAN e a outra é LAN.
Toda vez que eu estou numa rede local, eu estou na LAN, numa rede pequena, né? Daí o conceito que hoje é muito utilizado no dia a dia, o conceito de LAN house. LAN house vem de rede pequena em uma casa, em um lugar, né? Então uma rede pequena, esse foi o conceito utilizado. Dentro da comunicação, dentro do processo de comunicação de redes, além do meio físico, eu tenho também, né, o meio lógico, que são os sistemas que permitem que esses computadores se interliguem. No nosso caso, nós vamos trabalhar com Linux, mas a maioria dos sistemas operacionais hoje já funcionam em rede. Funcionar em rede não quer dizer que é um sistema operacional de rede, né? Não quer dizer que é um sistema operacional de rede, isso quer dizer que ele funciona em rede. Eu tenho, por exemplo, o Windows funciona em rede, o Windows 7 e o Windows XP funcionam em rede, mas eles não são sistemas operacionais de rede. Eu tenho o Windows Server. O Windows Server é um sistema operacional de rede, é um controlador de rede. No caso do Linux, eu tenho o Ubuntu, por exemplo, na versão Server e na versão Desktop. O Ubuntu, na versão Desktop, ele é um sistema operacional que trabalha em rede, mas ele não é um sistema operacional que controla a rede. Só a versão Server é que controla a rede. O que quer dizer controlar a rede? Permite que todas as informações de usuário passem pelo computador principal, que é o servidor, que é o Ubuntu Server. Todas as informações do usuário estão gravadas ali no servidor. Quando a rede está estruturada da forma correta, tudo está gravado no servidor. Esses conceitos são interessantes para que vocês entendam a dimensão do uso das redes no ambiente corporativo, no dia a dia de vocês, ou até no ambiente doméstico de vocês. Nós vamos trabalhar com 2 serviços de rede especificamente, hoje. Com o serviço de DHCP e o serviço de compartilhamento de arquivos. Isso dentro do Linux. Esses 2 serviços são os serviços que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Antes de nós passarmos a entender esses serviços, nós vamos entender que serviços de rede são os recursos que uma rede pode oferecer. Relembrando um pouco as nossas aulas anteriores, nas nossas primeiras aulas nós vimos que o Linux, ele pode ter um servidor de firewall, ele pode ter um servidor de DHCP, ele pode ter um servidor de arquivos, ele pode ser um servidor de internet ou ter um servidor de internet. Então, todos esses servidores provém de um serviço. Então, toda vez que eu utilizo um serviço dentro de um sistema operacional, eu estou utilizando um recurso desse sistema operacional. O sistema operacional Linux oferece vários recursos dentro dele, que nós podemos chamar de servidor ou serviço. Ou seja, eu tenho um servidor DHCP, eu tenho um serviço DHCP funcionando, né? O servidor seria um nome que eu dou àquele componente, né? E o serviço é aquilo que o componente faz. Estão correlacionados, não é errado dizer serviço DHCP, eu vou configurar um serviço DHCP, eu vou configurar o servidor DHCP. Tem o mesmo sentido dentro dessa dinâmica de configuração de serviço de rede. Toda vez que eu vou configurar um serviço, eu parto de um princípio que na minha rede eu adquiri aquela necessidade, ou na implementação da minha rede, quando eu estou estruturando a rede, eu digo que eu tenho esta necessidade. Esta necessidade da minha rede vai determinar quais os serviços que eu vou precisar. Por exemplo,
eu preciso configurar a minha rede de forma que eu possa conectar a qualquer momento qualquer computador a ela e esse computador passe a trabalhar na rede, receba uma identificação da rede, receba um número na rede. Então, se eu preciso que minha rede tenha essa estrutura, eu vou configurar um servidor DHCP, para que a minha rede possa